E Deus falou muito ao meu coração esses dias, dentro desta série, Jesus é o firme fundamento. A palavra que o Senhor me deu para nós estudarmos hoje é sobre o tempo de recomeçar. Sabe, há momentos na vida que nós precisamos recomeçar. Recomeçar alguma coisa, recomeçar a nossa própria vida. Entenda pelo Espírito o que eu vou falar. Às vezes a gente tem que pegar, desculpa a expressão, tá? Até a sucata da nossa vida e levar para um lugar para ser reciclado, para daquela sucata ser feito algo novo. Às vezes a vida nos dá alguns tombos, às vezes nós tropeçamos, às vezes nós seguimos um caminho que para nós parece direito, parece o melhor caminho, né? E você está empolgado com aquele caminho, de repente ele dá num caminho de morte, você perde, você tem prejuízo. E quando isso acontece, o que é que nós temos que fazer? Desistir de tudo, abandonar a vida? Não, nós temos que recomeçar. Como eu disse, essa semana nós estivemos 2 vezes em Santos, por conta dos problemas que nós estamos tendo no nosso prédio de Santos. E como eu tive que passar em Praia Grande, e de lá eu fui com o nosso irmão Alexandre, com a equipe dele, técnica, encanador, todo o pessoal para poder nos auxiliar, para tirarmos, foram não sei quantos 1000 litros de água da maré que subiu, que adentrou o nosso subsolo da igreja. Foi uma coisa caótica, eu nunca tinha visto uma coisa como aquela. E quando eu estava na construtora do Alexandre, eu desci e fiquei olhando a obra, essa obra nova eu não conhecia, e aí ali Deus falou algo no meu coração e eu comecei a fazer uma gravação. Eu queria começar o culto hoje com essa gravação, Pedro. Não sei se nós temos ela aí, se você puder passar, porque eu tenho falado sobre o firme fundamento. Jesus é o firme fundamento. E o fundamento, ele é muito importante, e nós sabemos, a bispa falou tão bem quarta-feira o que é o fundamento, né? Que Jesus é o fundamento, não tem como lançar outro fundamento, não há como nós inventarmos o fundamento. Jesus é o fundamento, e sobre o fundamento que é Jesus, nós vamos construir sobre ele. E aí eu estava lá e foi impossível não me lembrar de Jesus ao ver a fundação desse prédio, dessa obra. Olha só. Obrigado, Pedro. Só para vocês entenderem, né, que assim, tem uma base. São quantos apartamentos nesse prédio, Carol? 23 andares, 104 por andar, 80 e tantos apartamentos, é isso? 88, é isso mesmo, essa conta que você fez ou vai fazer em casa. São quase 90 apartamentos, né? Obrigado. 92 apartamentos, alguém soprou aí, vai ser construído
nesse prédio. Tem uma fundação para esse prédio ser construído. E a fundação, a base, ela é sólida para que o prédio possa ser erguido. E nós sabemos que o fundamento das nossas vidas é Jesus. E a bispa falou aqui quarta-feira, às vezes a gente usa um material que é ouro, prata, pedras preciosas, mas aí no meio do caminho a gente se ilude com alguma coisa, permite uma palha, permite uma madeira, permite ali um feno, e aí aquilo às vezes acaba colocando a nossa vida a perder. E eu queria que você hoje, pelo Espírito Santo de Deus, entendesse, né, que é possível sim recomeçar. E não é só recomeçar quando algo se torna caótico. Recomeçar em todos os momentos, analisar, refletir, porque Deus tem uma direção muito precisa para as nossas vidas. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento. Nós entendemos, o fundamento é Jesus, além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Então Jesus é o nosso fundamento. A nossa vida está fundamentada nele. Nós precisamos entender que o fundamento, a base da vida de uma pessoa é Jesus Cristo. Quando nós temos Jesus, é possível sim recomeçar. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu sei que o Teu Espírito quer falar aos nossos corações. Eu sei que existem áreas das nossas vidas que precisam sim, Pai, ser refeitas. Eu sei que existem áreas no nosso coração, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, que precisam sim, Senhor, ser reconstruídas, reconstruir conceitos, reconstruir pensamentos, reconstruir, Pai, a história das nossas vidas. Então, isso é muito sério, Senhor, e eu peço que o Teu Espírito esteja hoje nos guiando, nos dirigindo, nos conduzindo, para que possamos, sim, Pai, desfrutar do melhor que o Senhor tem para nós. Como nós aprendemos e falamos hoje no início desse culto, o Senhor quer que tenhamos vida e vida em abundância. Então, nos ajuda a recomeçar para desfrutarmos desta vida abundante em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu queria começar falando que sim, Deus tem uma vida em abundância para todos nós. E às vezes é muito doloroso, é muito ruim, quando você tem uma promessa de Deus, você tem uma palavra de Deus para a sua vida, e parece que na sua vida aquilo não é verdade. Às vezes nós nos deparamos com a palavra de Deus, tem mais de 7.000 promessas, e às vezes você vê alguém do seu lado que está desfrutando da bênção. Às vezes você vê alguém próximo de você que a vida mudou, a pessoa está ali, sabe, com a vida ajustada, gera até um certo desconforto. Porque às vezes você vê alguém que Deus organizou a família daquela pessoa, Deus ali ajudou aquela pessoa a organizar a sua vida, alguém que antes vivia uma vida até difícil, e de repente as coisas começam a avançar, a andar, e a pessoa está desfrutando dessa vida em abundância, e às vezes você está do lado e você olha e fala: Senhor, quando vai ser minha vez? Senhor, por que o que está acontecendo na vida de algumas pessoas não acontecem na minha? Ou também pode acontecer o oposto. Você estava aí vivendo, já desfrutando de uma vida de abundância, estava desfrutando de uma vida preciosa, de algo, sabe, agradável, algo gostoso da parte de Deus. De repente vem aí um terremoto, vem um tsunami, vem um problema desses que surgem do nada, e aí parece que a tua vida, ela decai. Parece que a sua vida, ela foi por água abaixo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A promessa de Deus, o fundamento, ele não muda. O fundamento Deus não muda. O fundamento é que Ele veio para que você... Isso é um fundamento. Ele veio para que você tenha vida e a tenha em... Isso é um fundamento. O que Deus tem para você é vida e vida em abundância. Isso é o fundamento. Isso é a base. Deus não muda isso. Deus não muda isso por conta de qualquer coisa que você faça. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Para isso Deus tem disciplina, correção e até açoite. Agora, o fundamento, a Bíblia diz, ainda que o homem seja infiel, Deus permanece, isso é o fundamento. O fundamento, Deus permanece fiel. Deus não é filho do homem para que minta.
Deus não é filho do homem para que se arrependa. Deus não é alguém que por conta do mau humor ele muda. Deus não é como nós, que por conta de qualquer coisa muda de opinião da noite para o dia. Não. Deus não está no trono da sua glória como nós estamos aqui na terra. Muito pelo contrário, nós estamos aqui como? O tempo todo nós temos uma mudança de humor, o nosso humor muda de acordo com aquilo que nós estamos vivendo. Com todo o respeito, tá? Pelo amor de Deus, eu não levo isso com brincadeira, estou falando com muita seriedade. Eu tenho dentro da minha casa 2 mulheres, a minha esposa e a minha filha. Às vezes até uma questão hormonal, menstrual, muda o humor de uma pessoa, muda o humor de uma mulher. Muda a forma com que a mulher ali lida com a casa, com a rotina da casa, lida com o marido, lida com os filhos, lida com o trabalho, às vezes por conta de um aspecto, né, da sua rotina. Então, nós o tempo todo mudamos de humor, mudamos, você pode, agora Deus não, esse é o fundamento. Bispo, o que é o fundamento? O fundamento, a bispa falou quarta-feira, o fundamento é a graça, é a salvação, Deus não mexe nisso. O fundamento são princípios de Deus, Deus não mexe nisso. Quando Ele diz que Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância, não há um humor que é transformado em Deus. Ele diz, não, eu não quero, não, mudei de ideia, não, o meu povo não viverá mais desta vida abundante. Não, Deus não é filho do homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Então, é tempo de recomeçar. Então, muitas pessoas, por conta dos obstáculos que surgem em suas vidas, por causa das decepções, por conta das frustrações, acabam colocando um ponto final num sonho, um ponto final num projeto. Mas Deus, amados, quer apagar esse ponto final, entenda pelo Espírito, e colocar uma vírgula. Porque às vezes nós colocamos um ponto final, não, chega, isso é o fim, cheguei no meu limite, não dá mais. Escuta uma coisa, pelo Espírito Santo de Deus, o que eu vou lhe dizer. Quando nós chegamos no momento da nossa vida, que não está bacana, que não está legal, que não está do jeito que nós gostaríamos, nós temos que nos lembrar o seguinte: Jesus é o firme fundamento. O que Ele prometeu para a minha vida vai se cumprir. O que Ele tem reservado para mim, Ele vai fazer que aconteça. Porque, amados, Deus, eu queria que você entendesse isso, Deus ama você de uma forma muito especial. Às vezes eu vou te mostrar isso biblicamente hoje, às vezes nós não temos a dimensão do quanto nós somos especiais e do quanto nós somos amados por Deus. Às vezes a gente quer pôr um ponto final em algo, porque a gente não se sente amado, a gente não se sente valorizado, a gente não se sente reconhecido. Mas Deus quer lhe dizer nesta noite, não permita que você coloque um ponto final aonde Deus não colocou. É possível sim, independente de como você esteja, é possível recomeçar. E quando eu falo recomeçar, entenda por favor, só Deus pode te revelar isso. Entende? Porque às vezes recomeçar não é recomeçar algo porque a sua vida está um caos. Às vezes é recomeçar na maneira com que você está pensando hoje. Às vezes é recomeçar os seus pensamentos. Às vezes é recomeçar a maneira com que você está dirigindo uma área da tua vida. Para com isso, sabe? Há uma voz atrás de você dizendo, ei, esse caminho não é bom. Tem um caminho bom para você, anda por ele. Isso é recomeçar. Recomeçar é reconhecer quando alguma coisa está desajustado nas nossas vidas. E às vezes pode ser alguma coisa que está desajustado na sua vida emocional, no seu coração. E por conta disso você anula toda a sua história, toda a sua vida por conta de uma situação. Às vezes nós paralisamos as nossas vidas porque nós ficamos olhando para o passado. Deus falou muito isso ao meu coração essa semana. O profeta Isaías fala em Isaías 43:18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Então, bispo, o que é o fundamento? O fundamento é isso aqui, ó. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Então, o que Deus está nos dizendo aqui? Gente, esquece algumas coisas que ficaram para trás, e acredite, se algo não deu certo, se alguma coisa saiu dos trilhos, se alguma coisa não está legal na sua vida, para, e veja como você pode recomeçar.
Escute, você não é descartável. Você não é um objeto qualquer. Desculpe falar dessa forma, entenda pelo Espírito, você não é lixo. Você não é qualquer pessoa. Você é um filho, uma filha amada, amado pelo Senhor. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você não é, desculpe a expressão, o seu saldo bancário. Você não é o seu CPF, porque talvez ele possa estar negativado. Você não é nada disso. Você é alguém especial diante de Deus, e às vezes nós não nos sentimos especiais, às vezes nós não nos sentimos relevantes, não nos sentimos importantes, por qualquer questão ou aspecto emocional, social, problemas que nós estamos enfrentando. Então, quando o problema surge, não ponha um ponto final, coloque uma vírgula e peça a Deus ajuda, para que você possa recomeçar. Amados, nós temos que entender isso da parte de Deus. Porque senão todos nós no momento vamos parar. Porque o problema, ele pode parar uma pessoa. O problema pode parar uma família. O problema pode parar um ministério. Há milhares de pastores espalhados pelo mundo que por frustrações, por problemas que enfrentaram na vida, desistiram. Há milhares de pessoas que estavam dentro das igrejas evangélicas e porque se frustraram com pessoas, se frustraram com homens, se frustraram com uma série de coisas, desistiram da vida com Deus. Estão vivendo segundo o curso do mundo, são especiais. É como o filho pródigo, Deus continua amando. Mas às vezes, essas pessoas estão amargando, vivendo aí um sofrimento. Por quê? Porque não tiveram o entendimento de parar e dizer: Senhor, recomeça a minha vida. Senhor, recomeça a minha história. Sabe o que é o fundamento? O fundamento é entender que para nós não há um retrocesso. Deus não quer que você retroceda. Diga: Deus não quer que eu retroceda. Deus não quer que você retroceda. Então assim, não desista do seu sonho. Por favor, não desista da sua família. Por favor, não desista dos projetos que Deus tem para você. Os seus erros, os seus fracassos, os seus acertos podem deixar marcas, feridas. Olha, pode ter atrapalhado a sua caminhada, pode ter te machucado, você pode ter passado por um monte de coisa, mas retroceder não faz parte da vida de um cristão. Abandonar o que Deus tem para você, o que Deus colocou nas suas mãos, não faz parte da vida de um cristão. Não sou eu que estou dizendo, não. Isso é a palavra de Deus que diz isso. Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, diz assim: todavia, isso aqui é um fundamento, a fé. O justo viverá pela fé. O Senhor nos deu o quê? Este fundamento, o Senhor nos deu a fé. O Senhor nos deu esse fundamento para nós resistirmos às dificuldades da vida. O Senhor te deu a fé. Por que o Senhor te deu a fé? Porque a fé é poderosa para não te deixar desistir. Se retroceder nele, não se compraz, ou seja, não há alegria na minha alma, diz o Senhor. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos um povo de fé, somos o povo da fé para a conservação da alma. Então o Senhor diz: olha, eu não tenho prazer quando alguém desiste. Entre outras palavras eu não quero que você desista. Fala para o seu irmão, fala: Deus não quer que você desista. 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 Amados, às vezes não é fácil viver, não. Às vezes não é fácil viver os dramas, os problemas, tantas coisas que a gente enfrenta. Às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil dentro de casa, com a família. Às vezes não é fácil o convívio com o filho, com o marido. Tem pessoas que convivem com um casamento, mas houve uma ruptura no passado e tem que conviver às vezes com um ex ou com uma ex por conta de um filho, por conta de uma situação. Olha, às vezes é difícil, você fala: meu Deus do céu, até quando a minha vida vai ser desse jeito? Até quando eu vou ter que aguentar tudo isso? Às vezes não é fácil, mas desistir não é o caminho. Nós temos que nos socorrer em Deus, buscar em Deus socorro, buscar em Deus ajuda para recomeçar, porque Deus é especialista em recomeçar. Amados, essa semana eu estava lendo
E Deus tem falado muito comigo, mas assim, tem sido um absurdo o que Deus tem falado comigo através do profeta Jeremias. Mas tem sido assim uma coisa, vou te dizer, de uns meses para cá, assustadora, como Deus tem falado comigo. Eu estava lendo Jeremias, no capítulo 18, essa palavra aqui, além de me trazer um alento, me impactou. Porque em Jeremias 18:3 diz assim: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, ele jogou fora. Ele diz: não presta para mais nada, eu vou abandonar esse projeto. Não é isso? Não? Como é que não é? Ele não jogou fora. Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe. Às vezes a coisa desanda. E quando a coisa desanda, o que Deus faz? Joga fora? Não. Do mesmo barro. Do mesmo barro. Ele não trocou o barro. Ele pegou o mesmo barro. E ele fez um vaso novo. O negócio de Deus é contigo, meu irmão. O negócio de Deus é com você. A história de Deus começou na tua vida, Ele é fiel para levar. Isso é fundamento, entendeu? Mas por que é o fundamento? Estou te explicando aqui com simplicidade o que é o fundamento. O fundamento é esse. A boa obra que Ele começou, qual é o fundamento? Ele leva até o fim. Ele vai levar até o fim. Até o fim da tua vida, Deus vai te conduzir. Deus vai te dirigir. Eu sei que vai haver momentos que você vai dizer assim: está pesado para carregar essa cruz, Senhor. Senhor, está pesado esse caminho. Ele vai dizer para você: ei, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele vai dizer para você: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou te aliviar, mas você não vai parar. Eu vou te aliviar, mas você não vai desistir. Se você chegou hoje aqui pensando em desistir, o Espírito Santo de Deus está dizendo a você: renova suas forças em mim e continua, porque no caminho do Senhor nenhum louco errará. Receba isso no teu coração. Sabe, a Bíblia diz que Deus pega um vaso que se estragou e do mesmo barro Ele faz um vaso novo. O que significa isso? Isso é reconstruir. É ter a oportunidade, a chance de recomeçar. Imagina se nós fôssemos descartáveis para Deus. Amados, nem o lixo mais é descartável hoje em dia. Vocês já perceberam? Tem alguns lugares que eu frequento, e lá tem um cesto, não sei se é assim que fala, com uma cor azul, outro cesto com uma cor verde, outro cesto com uma cor amarela e outro vermelho. Você quem conhece o Satélite, você anda pelo Satélite, clube aqui, você vai lá, você vai ver, tem uns negócios assim, um é para papel, outro é para plástico, outro é para alimento orgânico, e outro ali é para metal, alumínio, alguma coisa, para latinha. Nem o lixo mais é lixo. O lixo se tornou algo reciclável. Nem o lixo é jogado fora, até o lixo é aproveitado. Eu quero dizer para você que você não é lixo. Você é alguém por quem Cristo morreu numa cruz. Você é alguém que todo o tesouro do mundo não vale a tua vida. A tua vida vale mais do que qualquer coisa. É que nós estamos tão acostumados, às vezes com pessoas que não nos valorizam. Às vezes nós estamos tão habituados a levar pancada e nós achamos, chega uma hora que a gente não acredita mais no nosso valor. Chega uma hora que a gente começa a medir a nossa vida por aquilo que a gente tem. Chega uma hora que a gente começa a medir a nossa vida pelas coisas que nós conquistamos. Chega uma hora que a gente começa a medir como nós crescemos na vida por aquilo que nós adquirimos. Essa semana, a gente que tem filho, né, Karina? Filho, a gente está sempre assistindo essas coisas, né, Thaís? E aí, esses dias eu estava vendo uma pessoa falando assim, um vídeo, falando assim: olha, você acha que seu filho quer o quê? Seu filho quer uma festa, não sei o que lá, que seu filho quer, que ele está preocupado se você tem muito, seu filho quer o seu tempo. E aí estava o pai lá, fazendo um brinquedinho com a mão, e brincando, e a criança toda feliz, porque ela tinha o pai.
porque ela tinha atenção do pai, tinha atenção da mãe. E a gente acha que às vezes o nosso valor é medido se eu der alguma coisa para o meu filho. Olha, se eu puder fazer isso pelo meu filho. Mas minha mãe nunca pôde fazer muita coisa por mim. Mas a coisa mais importante que a minha mãe fez por mim foi a presença dela na minha vida enquanto ela viveu. O maior presente que eu recebi da minha mãe foi o amor que ela não mediu esforços de colocar na minha vida. Então, como que eu posso, bispo, entender tudo isso? Entender que você não é descartável. Não pense que existe alguma coisa, escute pelo Espírito, até que você tenha falhado, que você tenha errado. Não pense que por conta disso Deus vai dizer, não, você é sucata, você não serve mais. Ei, nada disso. Eu fiquei vendo umas fotos esses dias, eu queria compartilhar com vocês. Pedro, coloca aí para mim, por favor, se você tem aí algumas fotos para a igreja ver, porque existe especialista para tudo. Deus é especialista em reconstruir, em pegar o vaso. Olha só essa casa, que coisa, mano. Antes e depois de uma casa. Olha que interessante. Isso aqui é um projeto daquilo que antes era aquela casa de cima, e olha o que se tornou essa casa embaixo. Um antes e depois. Ela passou por uma reforma. Talvez quem passava, olhava, essa casa não vale nada. Talvez alguém comprou essa casa, desculpe a expressão, a preço de banana. Mas quando ela passa por um processo, olha como essa casa ficou linda. Se você já fez reforma na sua casa, você sabe. Tem mais alguma coisa para nós aí? Põe aí. Olha isso, que coisa impressionante, amados. Olha só esse portãozinho. Olha que coisa. E de repente, uma casinha, uma coisa, sabe? Olha o que se tornou. Isso é feito numa ordem de vida social. Um pedreiro, um engenheiro, um arquiteto, pega algo destruído e olha o que a pessoa consegue fazer. O que mais que a gente tem aí, Pedro? Olha um funileiro, um carro, a frente toda arrancada, arrebentada, ele vai lá e recupera. O que mais que a gente tem aí? Olha o que um dentista faz, amados. Às vezes a pessoa chega lá, sabe, se sentindo mal, sabe lá se por que chegou a esse ponto, um dente, e de repente, alguém vai lá e restaura, e recupera. O que mais? Coloca aí para a gente ver, né? Olha o estofamento de um carro, o antes e depois. Isso é uma sucata, parece lixo, poderia ter sido jogado no lixo, mas não foi jogado no lixo, foi restaurado. Olha esse Fuscão. Às vezes não precisa fazer muita coisa, é um polimento, troca uma lanterna, põe um para-choque novo, ele está lá, está de volta, está pronto para andar de novo. O que mais, Pedro? Olha essa casinha, amados, olha aí que interessante, ó. Ali toda arrebentadinha, de repente alguém vai com uma visão, um arquiteto, tal. Você faz projeto assim, Carol? Faz assim? Bacana, vou te mostrar, vou fazer um projeto da minha casa lá contigo, no Cortesia, Carol. Olha ali, é no Cortesia, né? Gente, olha isso daí. Olha isso daí. Olha tem gente que já está babando, né? Tem gente que já está pensando, meu Deus, vou falar com a Carol, vou falar com a Duda, cadê a Duda? Meio a meio, a Duda está ali no fundo, a Carol está aqui, meio a meio comigo, não lembre-se de mim quando entrares à comissão. Olha lá, olha isso daí, gente. Foi você que fez, filho? Foi você, André? Não foi. Mas olha isso daí. Olha, gente do céu. Você beijaria aquela boca de cima se você fosse solteiro, em busca de um namoro? Agora essa de baixo, depois de restaurada, todo mundo quer, né? Essa restaurada todo mundo quer. O teu marido faz serviço melhor que esse? Uau! Eu acredito, pode tirar. Que eu estou até com pavor disso daí. Misericórdia. Você vê o que uma pessoa é capaz de fazer quando ela se dedica numa obra, quando essa pessoa se dedica em restaurar alguma coisa? Quero dizer uma coisa para você. Deus, muito mais do que essas pessoas, Ele quer restaurar a sua vida.
Deus quer restaurar o seu casamento. Deus quer restaurar as suas emoções. Deus quer restaurar o seu emocional. Deus quer restaurar a sua vida financeira. Deus tem um recomeço para você. Jeremias, o profeta, desci a casa, põe para mim 18:3, desci a casa do oleiro. Eis que ele estava entregue à sua obra. Deus está entregue, ou seja, Deus está dedicado a reconstruir as nossas vidas. Deus está trabalhando, Deus está agindo para recomeçar. Mas o vaso se estragou, não tem problema. Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, recomeçar com Deus, muitas vezes passa por um processo, do quê? De reconhecer os seus erros, reconhecer que você não quer mais ficar do jeito que está, reconhecer que alguma coisa aconteceu, mesmo que você não entenda, mesmo que você não perceba, mesmo que você diga, não fui eu que plantei isso, ok. Bispo, parece que eu estou colhendo algo que eu não fiz, ok. Independente de qualquer coisa, o recomeço passa por um processo de reconhecer, às vezes um erro, uma falha, ou reconhecer a necessidade de uma mudança. Deus tem mudanças para nós. Sabe que uma coisa interessante é quando Jesus morre. Jesus morreu e alguns historiadores falam, e a Bíblia também mostra isso, que alguns dos discípulos e das pessoas que seguiam Jesus, eles se desviaram. Eles perderam o foco, perderam o rumo da vida. Alguns ficaram tão atordoados que voltaram para a sua antiga profissão. Uma dessas pessoas, a Bíblia mostra, que foi Pedro. Pedro, quando Jesus morre, e as coisas acontecem, Jesus é crucificado, e algumas coisas acontecem, Pedro começa a desistir de tudo que ele aprendeu com Jesus. A pancada foi tão forte, que ele tomou a decisão de voltar a pescar. E talvez ele deve ter pensado, bom, Jesus morreu, até aqui foi legal, foi bacana, ele me ensinou, vivi uma experiência fora do comum, mas eu neguei Jesus 3 vezes, sabe, eu percebo que assim, a minha fé não era tão forte, porque eu cheguei a negar ele, e sabe, está todo mundo escondido, está todo mundo com medo, esse negócio de pescador de homens não é para mim, eu vou voltar a pescar, chega. Você sabe que às vezes a gente, por alguma razão, a gente tem um sentimento de dizer assim, parece que Jesus se afastou de mim, parece que esse negócio de igreja não é para mim. Bispo, eu já caí tanto, eu já pequei tanto, eu me sinto às vezes, sabe, envergonhado, eu me sinto às vezes meio sujo, eu me sinto às vezes assim, sabe, não sei, bispo, eu não sei, eu acho que esse negócio de igreja, isso não é para mim, isso é para o meu marido, é para minha mulher, é para minha mãezinha, mas eu mesmo, eu não me sinto essa pessoa para Deus, eu não me sinto essa pessoa assim, uma pessoa para ter uma vida na igreja, esse negócio de vir, ficar cantando aqui, eu não sei, eu não sou para isso. Às vezes essa sensação. Pedro viveu esse drama. E a Bíblia, eu não posso ler todos os textos aqui, mas depois você lê João 21, e aí diz assim, pela 3ª vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, está falando de Pedro, tu me amas? Pedro entristeceu-lhe, por ele lhe ter dito pela 3ª vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Jesus apareceu para Pedro, para resgatar a autoestima de Pedro, porque Pedro estava tão decepcionado, ele tinha negado Jesus, e aí Jesus aparece para ele, resgata a autoestima de Pedro, encoraja Pedro, sabe, faz reacender no coração de Pedro aquela visão, a paixão pelas almas. Ele faz 3 vezes, ele diz, você me ama, porque ele havia negado 3 vezes, ele 3 vezes repete, você me ama, você me ama, você me ama, e ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Depois desse encontro, sabe o que aconteceu?
Pedro retoma o seu ministério e ele recomeça. Às vezes a gente só precisa de uma noite como essa, para Jesus nos dizer o quanto nós somos importantes e que Ele tem algo para as nossas vidas. E enquanto eu estava estudando, aconteceu algo interessante comigo. Eu tive uma experiência bacana com Deus. E eu mesmo estava conversando com Deus, eu falei, Senhor, às vezes eu acho que o Senhor, sabe, demora para fazer algumas coisas. Às vezes o sentimento que eu tenho é como se o Senhor tivesse esquecido as promessas que o Senhor me fez. No meu livro, onde eu conto o meu testemunho, Deus Mudou a Minha Vida, se você já leu, você vai ver que ali eu falo de algumas profecias que eu recebi ao longo da minha vida. E aqui no nosso ministério eu já recebi algumas profecias. E aí eu conversando com Deus, falei, Senhor, será que o Senhor se esqueceu de algumas promessas? Será que era mesmo para mim aquilo? E aí Deus me deu de 2 de Samuel, Deus me trouxe essa palavra de 2 de Samuel, porque às vezes você pode também achar que Deus esqueceu de você. Talvez você pode achar que Deus não se importa com você. Talvez você pode achar que assim, você é insignificante diante de Deus. E Deus me deu 2 de Samuel 9, versículo 3. Essa palavra falou muito ao meu coração. Disse-lhe o rei é Davi: ainda há alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade, para que eu use da bondade, que não era dele, de Deus, para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. O rei pergunta: e onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Mequir, filho de Amiel. Olha que interessante. Se você estudar a história bíblica, ou a história dos antigos reis, você vai entender que todas as vezes que um rei morria, havia um sucessor da linhagem real. Ou seja, quando o rei morre, automaticamente era muito normal o filho, ainda que de idade, menor de idade, assumia o trono. É muito comum você se deparar com reis que eram muito jovens, que assumiam o trono. Quando o rei Saul morre, Davi, depois de um período, é coroado rei em Judá. Mas rei de Israel era um outro filho dele. Que depois eu contei a história aqui, domingo passado. Foi morto. Enquanto dormia, cortaram a cabeça dele, levaram para Davi. Davi mandou que aquela pessoa fosse morta. E aí não há mais ninguém. De repente, Davi está ali. No momento dele, Deus fala: ei, Davi, escuta. Você vai ter que usar de bondade com alguém. Você vai ter que reparar algo. Você vai ter que ser um instrumento meu na vida de alguém. E Davi faz uma pergunta, um questionamento. Alguém, gente, vocês têm notícia? Se existe alguém na face da terra, da linhagem do rei Saul, para que eu use da bondade de Deus, porque Deus está me incomodando para eu abençoar essa pessoa? Davi poderia ter pensado: olha, para eu matar, porque ele pode requerer o trono, para eu fazer mal, porque ele pode criar um motim e dizer: eu sou da linhagem de Saul, eu quero o trono. Mas Davi não pensa em nada disso, e manda buscar Mefibosete. Olha só o que diz o versículo 6, vindo Mefibosete, filho do melhor amigo de Davi, de uma pessoa que foi leal, amigo, de coração, de alma, como o próprio Davi falou, que foi Jonatas. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul a Davi, olha o que ele fez: inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo.
Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás para sempre na minha mesa. Havia um recomeço para a vida desse moço. Ele estava esquecido, ele estava inútil para a sociedade, ele havia sido há anos abandonado e esquecido por todos, o nome dele havia sido apagado da história, o tempo de glória da vida dele, e eu pensei às vezes num carro de luxo, ou num carro qualquer, que às vezes fica numa garagem, por 50 anos, eu assistia uma programação no Discovery Home Help, e às vezes um cara ficava lá com algo 50 anos parado, de repente vai lá esse caça-tesouros, ele encontra aquilo e fala, um caçador de relíquia, ele diz, o que é isso aqui, eu quero comprar, e ele compra, e às vezes ele pega aquela sucata, toda apodrecida pelo tempo esquecido, e leva para um especialista, e ele restaura, e aquilo volta assim, a ser melhor do que era quando foi fabricado. Às vezes alguma coisa está esquecido, mas quando Deus tem um recomeço, Deus manda buscar. Eu quero dizer isso para você. Às vezes teu nome é citado para um recomeço. Deus manda te buscar, te tirar de onde você está, da cidade que você tiver. Desculpa a expressão, do buraco que você se enfiou para fugir, para se esconder, para dar um novo sentido para a sua vida. E o que me chama muito a atenção de tudo isso aqui, não é o que Davi fez, porque não dava para esperar outra coisa de Davi, porque Davi era obediente à voz de Deus. Mas o que me impressiona foi o que Mefibosete diz no versículo 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Em outras palavras, Mefibosete está dizendo: por que você quer me ajudar, Davi? Tudo que eu mereço é rastejar em torno do solo, lamber as migalhas de pão que caem no chão. O que eu quero é viver o resto da minha vida com indignidade, com miséria e acabar os meus dias. E foi-se o tempo da minha glória. Foi-se o tempo em que meu pai era vivo, minha mãe era viva e eu tinha pessoas para me embalar no berço. Foi-se o tempo em que eu era um príncipe, hoje eu sou como um cão morto. Escuta pelo Espírito Santo de Deus o que eu vou te dizer nesses minutos finais. Às vezes, amados, como as palavras de Mefibosete, que expressam um profundo desprezo por si mesmo, é assim que nós olhamos para a nossa vida. Quem sou eu? Olha a vida de tal pessoa como é. Olha a vida do ímpio, que o cara não faz nada certo e prospera e olha aquilo. Parece que é mais interessante viver tudo errado, porque a pessoa vive tudo errado e está melhor do que eu. Às vezes parece que a gente está esquecido, que ninguém se importa com a gente. Mas sabe o que acontece? O teu nome, escute isso aqui é fundamento. O teu nome está arrolado nos céus. No livro da vida está escrito o teu nome. E porque o teu nome está escrito no livro da vida, vai haver momentos em que Deus vai requisitar o teu nome, que Deus vai chamar você para um recomeço, para te dizer: ei filho, ei filha, no lugar da tua vergonha, eu vou te dar dupla honra. Você vai se esquecer da vergonha, você vai se esquecer do opróbrio da sua viuvez, você vai se esquecer da miséria, você vai se esquecer de Lodebar, porque eu vou te dar um novo nome. Deus transforma Jacó
em Israel, príncipe com Deus. Há quem diga que o nome de Saulo de Tarso era um nome em que eles falavam no hebraico e Paulo era o nome grego. O que importa para mim é que Deus tira o nome de um homem para que ele não seja mais conhecido como Saulo de Tarso, para que ele seja conhecido como Paulo, o apóstolo cristão, o homem que pregava a graça de Deus por onde andava. Para mim não me importa mais se Mefibosete estava em Lodebar, se ele rastejava, porque agora Deus chama ele para um recomeço. Sabe o que eu quero te dizer? Que não importa o seu estado, não importa como você chegou aqui, não importa como você está vivendo hoje, não importa se você é, desculpe a expressão, como aqueles dentes que nós vimos todos feios, se você é como aquela casa que não tinha quase valor nenhum, não importa. O que importa para mim é o que Deus faz na sua vida, quando Deus te chama, quando Deus fala com você, como Deus está falando hoje, nessa noite, ao teu coração. Ei filho, ei filha, eu tenho uma nova história para você, eu tenho um recomeço para a tua vida, eu vou fazer coisas que você não imagina, eu vou fazer coisas novas que estão saindo à luz na sua vida. Não deixe o diabo te acusar de mais nada, não deixe o diabo dizer, ei, você não merece, ei, você não pode. Quem é você para pedir para Deus mudar a sua vida? Olha quantas coisas erradas você fez. Deus não quer que você fique olhando para tudo que deu errado. Deus não quer que você fique olhando para os seus pecados do passado. Ele não te quer olhando para aquilo que não deu certo. Quanto mais nós focamos nas nossas falhas, mais parece que nós iremos repeti-las. Para de olhar para onde você errou. Para de olhar para as suas falhas, para os seus erros. Para de fazer como Mefibosete. Eu não sou ninguém, eu sou como um cão morto. Aí você errou, você caiu. Deus tem um recomeço para você. Bispo, eu falhei. Deus tem um recomeço para você. Bispo, eu perdi a minha família. Deus tem um recomeço para você. Bispo, eu fiz coisas erradas, eu me envolvi com pessoas que eu não poderia. Eu entrei num buraco muito fundo. Ei, Deus tem um recomeço para você. Não importa onde você está. Você pode estar em Lodebar, Deus te tira do lugar de lama, do lugar de miséria, do lugar de escassez, do lugar de pecado, e Ele faz de você uma nova criatura. Quantas vezes for preciso, Ele vai pegar o barro e vai fazer um vaso novo, porque Deus é especialista em recomeçar, porque Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, isto é o fundamento, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A maneira que Deus nos vê, não é a maneira com a qual nós nos vemos, com a qual nós muitas vezes pensamos a nosso respeito. Às vezes o inimigo das nossas almas quer nos acusar. Não ore, porque Deus não vai te ouvir. Não ore, porque você não merece. Não ore. Ei, Jesus morreu numa cruz justamente para apagar e pagar cada um dos seus erros, das suas falhas e dos seus pecados. Bispo, eu acho que eu não posso, eu não tenho direito a nada, sabe, para minha vida não há nada, porque eu já errei muito. Amados, os seus erros não invalidam o que Deus tem para você. Para erro, para falha, diz o Senhor em Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, o Senhor corrige a quem ama, açoita todo filho a quem recebe. Ele corrige, ele disciplina, ele vai trabalhar. Agora, Deus se recusa a deixar você para trás. Ele quer, Ele tem uma obra para a tua vida. E a boa obra que Ele começou, Ele vai levar até o fim. Em Lamentações de Jeremias diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Isso é fundamento. Grande é a tua fidelidade. Amados, Deus não surpreende com a queda de ninguém. Deus não diz, ai, caiu. Deus não se surpreende com nada. Deus não surpreende, porque eu perdi tudo. Deus não fica surpreso. O que Deus faz, e tudo que Deus espera de nós, é que a gente se abra para que Ele possa trabalhar nas nossas vidas. Eu queria encerrar dizendo isso para você hoje. Se abra para Deus trabalhar na sua vida. Se abra para Deus recomeçar tudo em você.
Escute, se for preciso Deus derrubar tudo, deixa Deus derrubar tudo. Porque o fundamento não vai ser destruído, o fundamento não vai ser abalado. Bispo, eu entrei num caminho, sai desse caminho hoje em nome de Jesus. Bispo, eu estou há muitos anos num caminho que eu não sei como sair daqui. Bispo, eu estou num emaranhado com tanta coisa que eu não sei como me libertar disso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pede para Deus te ajudar hoje. Fala que você quer recomeçar. Você não precisa ser um super-homem. Eu tenho a força. Não há força. Não há método. Não há quem esteja de pé que não possa cair. Mas também não há quem esteja caído que não possa ser levantado. Não há quem esteja de pé que não possa cair. Mas não há quem esteja caído que não possa ser levantado. Deus quer te levantar. Deus quer recomeçar alguma coisa na tua vida. Deus quer recomeçar alguma coisa no teu casamento. Deus quer recomeçar alguma coisa no teu coração. Deus quer recomeçar alguma coisa no seu ministério. Deus quer recomeçar alguma coisa em alguma área da sua vida que é você e Deus. Deus hoje quer remover o medo. Deus hoje quer remover coisas que você colocou na sua vida e que você não consegue tirar. Deixa Deus recomeçar hoje. Eu queria fazer uma oração com você nesse sentido. Porque os planos de Deus são bem maiores do que os nossos, amados. Os planos de Deus são bem maiores do que os nossos. O Senhor diz em Efésios: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Deus está mandando você ficar de pé hoje, a partir de hoje, está te dando oportunidade para um recomeço. E quando eu havia encerrado essa mensagem, antes de eu parar, o Senhor diz assim: eu tenho algo a mais para a igreja. Eu quero encerrar com o Salmo 126, versículo 1 a 3, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amados, não importa quantas vezes o oleiro teve que trabalhar na sua vida, não importa quantas vezes ele vai ter que trabalhar, deixa ele trabalhar. Quantas vezes for necessário, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus recomeçar. Quantas vezes for necessário, deixa Deus tirar as coisas da sua vida. Por isso que o fogo vem. Por isso que o fogo vem. O fogo não vem para destruir um filho de Deus, o fogo vem para destruir as impurezas que encostam nas nossas vidas. Não sei quantos já viram a parte de baixo de um navio, ou às vezes em filme, um navio que por conta de alguma situação ele afundou. E ele fica repleto de organismos grudados nele ali. Às vezes um barco, durante muito tempo na água, ele tem que passar por uma revisão. É necessário uma limpeza. É necessário passar o fogo. Eu queria orar com você nessa hora, sabe? Para você dizer para Deus: Senhor, faz uma obra em mim. Senhor, eu não estou feliz com isso aqui na minha vida, não. Talvez você tenha que dizer para Deus hoje: Senhor, eu não estou feliz em ser quem eu sou.
Eu não sou feliz com a vida que eu tenho. E não minta para Deus. Não minta, diga para o Senhor, eu não estou feliz com essa vida que eu estou vivendo. Eu queria que você agora falasse com Deus. Abrisse o seu coração para Ele. Pai, essa é uma noite de recomeço. Eu sei que às vezes as pessoas estão tão cansadas que pensam em parar. Senhor, esses dias eu ouvi um vídeo, Pai, que dizia exatamente isso. Quando o carro acaba a gasolina, você abandona o carro ou reabastece? Pai, talvez muitos aqui estão cansados, desanimados. Talvez alguém diga, acabou minha gasolina. E o que nós fazemos com a vida? Abandonamos ou reabastecemos? O Senhor diz que o cansado e o sobrecarregado, o Senhor dá alívio hoje, Deus. Mas se há alguém que está num caminho, que não é um caminho bacana, talvez a pessoa não esteja percebendo, faz perceber, Pai, o Teu Espírito é quem convence o homem, o Teu Espírito é quem mostra, o Teu Espírito é quem aponta o caminho. Nos mostra, Pai, qual é o caminho que nós devemos andar, nos mostra qual é o caminho que nós devemos seguir, nos mostra, Senhor, para que possamos andar no Teu caminho. A Tua palavra diz, esse é o caminho, andai por ele. Senhor, eu quero orar por essa família, por esta mãe, que está cansada, talvez não vê saída para o que está vivendo, junto com seus filhos, não sabe mais o que fazer. Senhor, dá alívio a essa mãe, dá um recomeço para essa mãe, renova as forças. Talvez alguém que já pensou em desistir do casamento, da vida conjugal, da esposa, do marido. Deus, o Senhor pode recomeçar. O Senhor pode recomeçar todas as coisas. O Senhor pode pegar qualquer sucata e transformar, ó Deus, mudar a história, mudar a sorte. O Senhor pode tirar a vergonha e fazer com que a vergonha se torne em dupla honra. Eu te peço, faz isso, Senhor. Senhor, faz isso. Talvez alguém aqui que, como Mefibosete, dizendo, eu fui esquecido, ninguém se preocupa comigo, ninguém me ama, ninguém. Deus, qual amor maior do que o Teu amor? Está escrito na Tua palavra, ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, eu todavia jamais te abandonarei. Oh Deus, o Teu amor, Ele sara, Ele cobre, isto é fundamento, multidões de pecados. O Teu amor restaura a alma, o Seu amor dá ânimo e vigor. Que o Teu amor possa cobrir cada vida aqui nessa noite, Pai. Senhor, talvez alguém que está envergonhado por conta da vida financeira, talvez alguém que esteja aqui hoje precisando de um milagre, talvez alguém que diga, Senhor, até quando isso? Até quando a escassez? Até quando a vergonha? Até quando eu vou viver desse jeito? Até quando eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou fazer? Senhor, parece que a minha vida não sai do lugar. Oh Deus, dá um recomeço para essa pessoa. A Tua palavra diz que há um caminho no deserto, rios no ermo. Senhor, abre esse caminho. Faz com que estas muitas águas invadam, Senhor, esse deserto que se tornou essa vida, essa família, esta empresa, esse comércio, esse negócio. Talvez alguém que diga, Deus, eu perdi tudo, eu estou no fundo do poço. Deus, não há quem esteja no fundo do poço que o Senhor não possa resgatar. Resgata, Pai. Resgata, estende a Tua mão, Deus, e tira este filho, esta filha do fundo do poço. Porque a Tua palavra diz que o fogo não nos queimaria,
que chama alguma arderia sobre nós, e que as muitas águas não iriam nos submergir, não iriam nos afogar. Então nos tira, Deus, tira este filho, esta filha, deste vale de ossos secos, tira deste lugar de deserto, deste lugar de miséria que é Lodebar, tira, Deus. Senhor, só o Senhor sabe qual é a história nova que o Senhor precisa hoje refazer e reconstruir. Há pessoas aqui hoje pedindo isso, Pai. Este é um lugar profético, este é um lugar onde a Tua glória é manifestada. O Senhor disse que este endereço é o endereço da bênção em Itanhaém, esse endereço é o endereço do milagre, esse é o endereço da cura, esse é o endereço da prosperidade nesta cidade. Que aqui vidas são transformadas, que aqui o Senhor reconstrói vidas. Deus faz isso. Muda a história do teu povo, Pai. Muda a história do teu povo. Tira a vergonha, Deus, e no lugar da vergonha, traz a dupla honra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Oh, aleluia, amados.